Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao AgoraCast, um produto do Instagram Gestão Pública. Então a gente está evoluindo para outros segmentos, né? Como a gente vem discutindo muitas vezes. Esse produto, o AgoraCast, é um espaço de discussão, retomando aquilo que os gregos falavam, né? Para a gente poder discutir gestão pública, políticas públicas, direitos para o cidadão, tudo isso de um viés mais profissional. É aquilo de resgatar, de trazer a gestão pública e mostrar que a gente pode fazer diferente. Hoje eu trouxe para conversar com a gente, para iniciar esse programa, para inaugurar de forma brilhante, o professor Marco Aurélio. Professor, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente discutindo temas tão importantes, certo? O professor Marco Aurélio, ele é formado em Direito e Ciências Contábeis, ele é mestre em Direitos Humanos, professor universitário, comentarista político e está aqui para a gente discutir. Professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes, por favor. Olha, Tiago, é um prazer estar aqui contigo, inaugurando o AgoraCast. Como você lembrou bem, né, a Ágora era o espaço da dialética na democracia ateniense, principalmente, o espaço da discussão pública mesmo, né, onde as pessoas precisavam se reunir para resolver, para entender seus problemas, colocar suas demandas e propor consensos, soluções. Só que a solução só pode vir do diálogo, né? Que é dialógico, né? Se não houver o diálogo, né, como a gente diz, quer dizer, o diálogo ele é sempre com o outro. Não há um diálogo de si consigo mesmo apenas, né? Principalmente aí fica para o campo talvez da psicologia, mas quando eu falo que eu preciso entender minhas questões e discutir com o outro, aí eu estou fazendo política. E política é coisa de polis, né? Polis, a cidade, né? Então é exatamente o contrário da selva. Né? A política é para que a gente não seja selvagem, nesse sentido mesmo clássico. Né? A política é para polis, a urbe, ou como diria os romanos, não é nem a urbe, é a civitas. A civilização. Aí daí você vê as palavras cidadania, cidadão, Civilização. civilização, civil, enfim, tudo isso vem justamente dessa mesma raiz aí. Então, no final das contas, se não houver política, não há humanidade. O lugar da abelha é a colmeia, o lugar da formiga é o formigueiro, o lugar do cupim é o cumpizeiro. Ou seja, são animais sociais que têm sociedade. O homem, ser humano, também é um animal social. É um animal politicon, né? Como diria o Aristóteles. E por ser um animal social, sim. Mas qual é a colmeia do ser humano? Qual é o formigueiro do ser humano? Qual é o cupinzeiro do ser humano? Ativitas, a polis, ou seja, a cidade, exatamente a cidadania. Então é daí que vem a ideia de civitas, né? Que tem essa própria ideia aqui, e o AgroCast acho que reflete todo esse elemento aqui. Então, já começo agradecendo a minha presença por aqui. Gosto de discutir política, gosto de aprender sobre política, acho que a gente precisa aprender, e para aprender tem que fazer duas coisas, Tiago: ouvir e conversar. Então, acho que é isso que a gente vai fazer aqui. Perfeito, perfeito. Professor, aproveitando esse gancho seu, falando sobre política, hoje a gente vê que há uma aversão muito grande à política, né? Então as pessoas, não, eu não quero me envolver, todo político é corrupto, todo político é ladrão, a política não resolve nada, é o problema da sociedade, mas quando a gente vai observar a origem, a etimologia, como o senhor bem traz também, e a intenção com que a política surge, é totalmente o oposto. Ela serve justamente para comungar esses interesses das pessoas e discutir. E aí eu queria que o senhor trouxesse, e uma bandeira nossa, porque aqui não é exatamente um podcast, pessoal. Aqui é um conversa-cast, né? Então a gente está aqui para comungar e trocar essas ideias. Da onde vem essa aversão à política, certo? Porque as pessoas têm tanta raiva. O que está acontecendo? Isso é de agora? É um projeto? É um produto? Como é isso? Olha, é interessante. Faz sentido as pessoas terem raiva da política? Faz. Então a gente já começa, né, trazendo isso. Só que vamos voltar um pouquinho. A gente ainda tô na Ágora, né? Aproveitando o nome do ambiente, a Ágora. E aí tem um detalhe que é para chamar a tua atenção. Os gregos já lidavam com esse problema. Tá? Esses gregos da democracia ateniense já lidavam com o problema da não participação, do desejo de não participar. A primeira coisa é que não participar é uma participação, não tomar decisão também é uma decisão.
Então, não dá para você dizer, olha, eu não participo disso, não tenho nada a ver, não é culpa minha. Cara, isso não existe, porque a não participação, consciente ou inconsciente, gera resultado, porque a sua ausência vai ser sempre sentida, né, em algum aspecto, porque favorece alguém ou desfavorece alguém, de qualquer modo, não participar é uma participação. Porém, os gregos tinham um nome para isso. Os gregos entendiam que a pessoa que não desejava participar na ágora, ela era idiota. Cara, e aí alguém vai dizer, rapaz, você agora Tá me pegou chamando de idiota. pesado, né? Já chamou de idiota, não gosta de política. Sim, se você estivesse na Grécia Antiga e desejasse não participar ativamente da tomada de decisão pública, você podendo fazê-lo, você era um idiota. E aí, o que é o idiota? Que depois virou xingamento e tal, né? Mas esse idiota é basicamente aquela pessoa que se negava a fazer parte da tomada de decisão pública, da discussão do problema e da compreensão das soluções. Isso gerava uma apatia, que é aquele cara que não tem paixão, né? Quer dizer, A é negação, patos é a paixão. Então a pessoa apática é a pessoa que nega a paixão, que nega o debate, que nega a interação com o outro. E a política, que é o lugar, como a gente começou a falar, se a política se faz na polis, que é a colmeia humana, a negação da participação é negar estar entre os humanos. Portanto, eu não estou entre os meus. E aí, Nem reconheço eu não me ninguém, né? reconheço nem reconheço ninguém. Agora, qualquer decisão que seja tomada nesse ambiente vai me afetar. Esse é o problema. Então não tem neutralidade no processo. Então, se os gregos já entendiam isso, é claro que a política foi se organizando, foi mudando. Nós tivemos várias formas de acesso ao poder, e aí o próprio Aristóteles falava tirania, monarquia, oligarquia, aristocracia, democracia, demagogia. Sim, isso tudo existe. E isso tudo evoluiu ao longo do tempo em vários cenários. Mas hoje, modernamente, as pessoas falaram que não gostam de política, faz sentido? Faz sim, né? Não é, quer dizer, quando eu digo que o grego achava que a pessoa que não participa é um idiota, não estou dizendo que quando a gente diz isso, não quer dizer que a gente realmente seja um idiota hoje, mas é preciso ter consciência. Na medida que você não participa, que você desiste de estar decidindo ou participando, né, dos processos de tomada de decisão pública, você está dando seu espaço. E quando você dá seu espaço, alguém ocupa esse espaço. Porque há uma outra máxima na política, Tiago, que é bem clara. Não há vazio de poder. Na medida em que você não faz, alguém ocupa seu lugar. Alguém faz por você e alguém toma a decisão que vai afetar a sua vida de algum modo. A não ser que você saia da sociedade, da polis, e vá viver como um eremita, fora da sociedade. Mas ninguém, absolutamente ninguém, consegue fazer isso de forma tranquila. Então, não participar da política faz sentido. O moderno faz porque a gente pegou a política e transformou a política, ou pelo menos o nome política ficou muito desgastado, ficou muito. Mas aí, quando a gente olha isso, talvez seja melhor reorganizar esse pensamento. Não é que a política está ruim, é talvez a política como a gente percebe ela, é a política partidária, como ela foi construída no Brasil, talvez nos deixe um pouco. Aí sim, as pessoas. Faz muito sentido as pessoas não sentirem diferença, até asco, sabe? Sentirem repulsa. Mas não quer dizer que não haja política. Em tudo que você estiver fazendo, você está fazendo política, seja na empresa, seja dentro da família. Vamos lá, suponho que você está em janeiro, e em janeiro você diz para sua esposa e para os seus filhos: gente, a gente vai para onde? Nas férias. Vamos para onde? Ah, vamos para a praia ou para o campo, para a montanha? Não, vamos para a praia. Qual praia? Você quer ir para Tamandaré ou Maragogi? Isso é uma decisão política. Também. Viver é um ato Viver é um político. ato político. Tem que tomar decisão. E que afeta a si e aos outros é política. Agora, quando a gente fala em política partidária, ou em política pública, ou em gestão dessa política, aí a gente vai elevando os níveis. Que acho que esse é o intento aqui, né, do programa. É levar o nível e entender onde a gente vai aplicar a política. Agora, a política existe em qualquer campo onde houver dois seres humanos precisando interagir, você terá política, porque a política é a casa, é a colmeia, digamos assim, do ser humano. Professor, isso me lembra, até foi inclusive um tema da nossa publicação no Instagram, que a gente faz essa provocação e diz o seguinte: ninguém vai salvar o Brasil. É Ninguém verdade. vai salvar o Brasil É que não for o verdade. brasileiro.
É verdade. Então, aí um dos slides da postagem diz o seguinte, que retoma uma frase de Platão. Se você diz que não gosta de política, você é dominado por alguém que gosta de política. Então, aproveitando esse gancho, professor, um projeto para que as pessoas não gostem de política, é intencional isso? A gente pode dizer que eu não quero que as pessoas gostem de política, porque se elas gostarem de política, elas vão ter acesso, elas vão discutir, elas vão ocupar espaço e vai atrapalhar esse projeto. Ou é muito conspiracionista isso? É interessante, essa é uma pergunta que permite a gente pensar em muitas coisas. É óbvio que, na medida em que eu penso que se isso é um projeto específico e pensado e construído por alguém, naturalmente eu preciso pensar a partir daí quem, Quem? né? Quem? Bem, de um modo geral, é conspiracionista e não é porque existe um projeto nesse nível em alguns aspectos. Vejam só. Por mais que sejamos uma democracia, você sempre vai ter em qualquer democracia, se você pensar em Joseph Schumpeter, que aí é um grande economista, enfim, do século passado, o Schumpeter sempre pensava a economia a partir do elitismo democrático. Então, para ele, e pode existir democracia, isso, aliás, ele advogava por isso, mas a ideia era que, mesmo numa democracia, você precisa de camadas, de elites dirigentes, e o povo era chamado para o voto, mas depois que vota, a elite dirigente reorganizava as coisas e, obviamente, tocava o barco. Então você precisava realmente ter uma elite não, uma massa, porque a elite massa a ideia, né? As massas discutem política até um certo ponto no dia da eleição, fazem ali a festa democrática, mas depois disso deixa com os profissionais. Era um pouco esse aspecto. Então, essa é uma ideia que, pelo menos, um Peter trouxe à tona e foi costurada por muito tempo. Agora, talvez a gente esteja. Daí vem essa ideia da teoria da conspiração que a gente está falando, mas talvez a gente tenha deturpado muito isso, porque na medida em que colocamos que política é sempre ruim, que política é sempre o lugar da corrupção, que é o lugar de levar vantagem, que é o lugar de. Porque no Brasil tem muita ideia, Tiago, de que o público é de ninguém, sabe? Sim, sim. Né? De que o público é de ninguém, se é público não é de ninguém. E talvez essa ideia acaba deturpando tanto que a gente começa a ter asco, nojo, repulsa, divergência com que a ideia original de política e, consequentemente, a gente se afasta. Se não for uma questão, pode até não ser algo pensado e projetado totalmente, mas o resultado prático é bem simples. As pessoas se afastam do processo político e, ao se afastar do processo político, quem sobra? Sobrará os maus, né? Se você tem os bons evitando fazer algo e não há vazio de poder, a gente já colocou isso aqui, não tem vácuo, então o que vai ocorrer é que alguém ocupará. E esse alguém pode não ser alguém que você goste, que lhe represente melhor. Então, repense muito isso. Quando você desiste de fazer algo na política, alguém fará, mas não exatamente do jeito que você gostaria. Então é preciso participar. O único remédio para isso é aumente a participação, aumente a discussão, aumente o diálogo e também a cobrança. É preciso aumentar o diálogo, mas aumentar a responsabilidade. É isso que a gente precisa fazer e que é muito difícil, mas há sinais por aí, há caminhos para fazer isso. A gestão pública é um desses lugares, tá? E vamos chegar lá. Desde os orçamentos participativos até outras formas de puxar a população para a discussão pública, audiência pública e outras coisas. Mas não é um caminho fácil, não é um caminho curto, é longo, tá? E não é um caminho tranquilo. Tem que ter isso em mente. Não vamos salvar o Brasil. Ninguém vai salvar o Brasil por nós e nós não vamos salvar o Brasil se a gente pensar que de longe que devemos ficar longe. É preciso ir para dentro do processo e ir para dentro do processo também tem ganhos e perdas, mas se não estivermos dentro do processo, não vamos fazer nada. A gente pode dizer que política é incômodo, né? É. É desconforto. Não tem isso de você deixar nada e ninguém confortável, né? Eu acredito que os políticos devem ser as pessoas que devem ser mais incomodadas, porque elas que estão ali na frente e têm uma missão, né? O político, aquele que está na frente, ele tem uma missão, ele foi escolhido, ele tá para prestar um serviço, então ele precisa estar sendo incomodado pela população. Quando você deixa Porque ele tem que entender o quê? Ele tem que receber, entender e processar o meu problema. isso, Concorda? ele não pode ficar solto fazendo o que ele bem entender, né? Exato. A população precisa tomar parte, tomar conta do espaço, seja o espaço do poder, mas também o espaço da gestão daquele poder, certo? O Brasil é isso, né? A própria Constituição vai definir, o poder é do povo.
o povo é soberano, né? Quem está ali na frente é só um executor. E ele vai fazer um direcionamento de acordo com a vontade do povo naquele processo político que vai ter, que são as eleições. Mas as eleições não acabam ali quando a gente vota, né? A eleição Exatamente. dura 4 anos. Vamos até melhorar a tua frase, que eu acho que deixa eu fazer o corte aqui. Galera, vamos fazer o corte do Instagram agora. As eleições não acabam naquele dia, né? A gente tem que dizer o seguinte, a democracia não acaba no dia da eleição. Perfeito. Isso tem que ficar na memória de cada um de nós, sabe? Na memória e na ação. Olha, a democracia precisa de eleição, mas a eleição em si, por si, e apenas ela, não garante a democracia. A democracia só pode ocorrer na medida em que eu tenho um povo ativo. E ativo para ser altivo. Veja que são palavras parecidas, mas não é a mesma coisa. Um povo ativo democraticamente participa da eleição, mas que continua no processo pós-eleitoral, é um povo que tende a ser mais altivo. Ou seja, ele se importa. No final das contas, democracia é sobre se importar. É sobre se importar com o quê? Com a minha cidade, com a minha rua, com a coletividade, com coisas mais próximas de mim, né, como o lixo que passa na rua, como a questão do buraco, do trânsito, do buraco da rua mesmo, enfim, do recolhimento de lixo, mas com coisas também maiores. Porque depende da esfera. Eu começo me preocupando com minha rua, começo me preocupando com meu bairro, com a minha coletividade, daqui a pouco a minha categoria profissional, daqui a pouco eu me preocupo também com o rumo do país. E aí eu vou me preocupar, olha, devemos investir mais em quê? Em cultura ou em educação? Vamos investir agora mais em segurança pública? Em que tipo de investimento em segurança pública a gente deveria ter? Tá, vamos armar mais a polícia? Tá, mas é só armar a polícia? Vamos aumentar o número de câmaras? Vamos fazer legislação para o que é crime? Que tipo de crime poderia... Então, por exemplo, existem crimes que mexem com violência física, mas tem violência de outros modos. Veja que eu comecei com um problema na minha rua. Eu comecei talvez com o problema da iluminação pública que afeta o poste na frente da minha casa, mas começa ali de repente a pensar em coisas que são mais distantes, ao mesmo tempo próximas de mim, que como eu falei agora, inflação, segurança pública como um todo, legislação em geral. E é isso que é. Você tem que ser responsável. Quando você se torna um cidadão, mas eu não tenho tempo de pensar, não tem, porque afeta. Então democracia é um pouco isso. E até a questão é, como com outras ciências, por exemplo, a economia. Eu tenho a escassez do recurso, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a política vai ser justamente esse instrumento para decisão. Então, eu não tenho condições hoje de aumentar o efetivo da polícia, por exemplo, né, de questão para impacto na segurança pública. Mas eu tenho, por exemplo, condições de iluminação pública, educação e outros eixos. Então, a política parte muito desse eixo de discussão para definir o que é prioridade naquele momento. Então, é isso. A gente precisa ocupar e entender isso. Esse é um ponto, né? Na medida em que veja, ainda que, veja que coisa interessante, ainda que eu seja egoísta, eu não me importo com os outros. Que eu disse agora que democracia tal tem a ver com coletividade, e tem, mas suponha que você seja muito egoísta e uma pessoa que só pensa em si, tudo bem. Mas pense também que, apesar de você pensar só em você, você não mora só. Nem na casa, nem na rua, nem no bairro, muito menos na cidade. E coisas que estão lhe afetando imediatamente ali, seja o asfalto corroído da rua, seja um problema de iluminação pública, né, que gera talvez uma questão de um assalto, seja o problema do imposto que você paga e que você não está vendo o resultado, por mais que isso, ou seja, coisas que você está se preocupando muito com você, ainda assim há pautas que você vai notar que te atingem e que você não vive numa bolha, ou muito menos sozinho. E é nesse momento que você começa a tomar a ideia. Tá, e como eu resolvo esse problema? Com quem eu converso? Aliás, a primeira coisa que você tem que tomar ciência é: esse problema atinge só a mim ou atinge alguns outros? Então, o problema da sua rua, o problema da sua categoria profissional, o problema das pessoas que pensam igual a você, sei lá, alguma questão dentro da sua religião, alguma questão dentro da sua ideia de vida, é só você?
E se isso atinge outras pessoas, pode ser mudado, pode ser repensado, pode ser melhorado. E quando você começa a pensar em soluções, por mais que você seja uma pessoa super egoísta, mas que você vai para a área pública, né? Vai lá comentar isso na Câmara de Vereadores, reclamar com o prefeito, discutir isso num grupo de pessoas, discutir isso na sua sala de aula, ou lá na sua, ou na associação de moradores, ou de algum modo na internet, em um fórum, né? Que você encontre lá. Então você começou a participar. Talvez o motivo que lhe levou a participar seja o egoísmo, certo? Ainda assim, você percebeu que você não está sozinho. E você está buscando outros que olhem para aquele mesmo problema porque aparentemente sentem. O nome disso é representatividade. Você começa a sentir que tem uma causa, uma bandeira e uma necessidade que precisa ser coberta por alguém. E aí você vai encontrar pessoas que possam suprir essa necessidade. Ou então você vai se tornar essa pessoa, o representante dessa causa. De qualquer modo, é a polis funcionando. Você não está sozinho. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Em política, você não está sozinho. Agora, se é um problema que só é seu, só em você, aí a gente pode pensar em outros aspectos. Mas, no primeiro momento, é sobre coletividade. Por mais que você seja egoísta. E aí, professor, eu quero aproveitar esses ganchos. O senhor traz tantos exemplos de políticas públicas também, que são formas de execução dessa vontade política, né? Quando a gente fala em segurança, fala em saneamento, muito se discute que deve ter na gestão pública um afastamento da política, né? Então, o político, ele é corrupto, então ele não deve ocupar a gestão pública, tem que ser totalmente técnica e ter esse afastamento entre a política e a gestão pública. Como é que a gente pode acabar achando aí um meio termo? Porque não dá para a gente comungar da gestão pública sem a política, porque é uma vontade do povo. Esse é justamente esse fazer, esse pensar, esse participar, né? Mas aí, como a gente já discutiu também, a população está cansada, né? Muito culpa também da classe política, e a gente não pode tirar esse mérito deles, né? Tá cansada de não resolver o problema, chegar lá, eu quero que asfalte minha rua, não asfalta, é desvio, é corrupção. E aí as pessoas acabam dizendo, ó, eu vou me afastar, todo mundo que está na política, que está na gestão pública, ocupando a prefeitura, ocupando seja uma assembleia, qualquer órgão público, é corrupto e a gente precisa afastar totalmente a política da influência disso. E a política acaba sendo, naquele eixo que a gente falou também, que quem diz que não quer ser governado, que não gosta de política, acaba sendo governado por quem gosta. Então, acaba que essas pessoas ocupam e com, muitas vezes, interesses escusos. Aí a gente vê diversos escândalos de corrupção e tudo mais. Como é que a gente consegue organizar isso aí? Né, os políticos são ótimos vendedores, né? Um bom político, ele vende, né? Ele vende sonho, ele vende promessa, ele vende esperança, né? E isso mexe com a gente. E aí, claro, tudo que você disse tem muito razão de ser. Obviamente você tem um desgaste na política na medida em que a operação que a política, porque veja, a política no sentido geral, mais teórico, como eu falei, ela tá inserida, ela é muito comum, ela está no dia a dia, mas a política enquanto representatividade, que a gente estava chegando, a política enquanto representatividade, ela opera com algumas outras questões, né? Ela precisa, né, ela é operacional, ela precisa o político, a representatividade gera a necessidade de falar para um grupo maior, aí vem a questão do marketing, vem a questão da oratória, vem a questão das retóricas e vem a questão das práticas, né? Que é onde você chegou. Olha, é possível que alguém se desvirtue e crie práticas que são ruins para o público, ruins para a coletividade, que deturpam o ideal de bem comum. Sim, e ocorrem, porque somos humanos, inclusive. Né? Tem um livro chamado Federalismo, né? Peraí, agora eu estou esquecendo aqui o nome do livro, gente, que vergonha. O Federalista. Que é um livro dos pais fundadores americanos, né? O May, o Hamilton e o Madison, eles fazem, o Alexander Hamilton, o G e o Madison fazem esse livro, e é muito bom esse livro. E num dos textos, que é uma coletânea de textos, um dos textos diz o seguinte: olha, seria muito bom que a gente fosse governado por anjos. Seria muito bom. Imagina aqui uma sociedade, a nossa sociedade, governada por anjos.
né, os anjos viessem do céu e governassem a gente. A gente teria um governo justo, teríamos um governo que daria a cada um o que cada um precisa ou merece, teríamos um governo equânime, teríamos equidade, teríamos justiça, certo? É verdade, se fôssemos governados por anjos. Mas se fôssemos governados por anjos, seríamos anjos também. E se fôssemos anjos, não precisaríamos de governo. Essa é a conclusão que os autores chegam no texto. Nós não somos anjos. Nós não somos anjos. Anjos não precisam de governo. Nós precisamos de governo e só precisamos de governo porque nós somos seres errantes, que precisamos de tentativa e erro, que podemos desviar o caminho, que temos que criar moralidade, mas existem moralidades também. Isso é verdade, tudo isso é verdade. E isso deturpa, sim, o ideal de política. Deturpa, sim, mas a gente caminha. A humanidade, apesar de tudo, caminha. E aí uma das respostas a esses problemas da corrupção e dessas formas foi a questão de que, os políticos são pessoas comuns do povo, e isso não esqueça, pode anotar isso. Os políticos são, Tiago, em última essência, o espelho da sociedade, tá? Em geral, cada sociedade tem um governo, de certo modo, que merece, porque é o governo que reflete sobre si mesma. A gente vota em quem a gente se identifica, cara, esse é um ponto. Então é por isso que muitas vezes você vai ver o seguinte, olha, os políticos são um reflexo da gente. Se tá reclamando do Congresso, sim, o Congresso tem muitos erros, tem. Tá reclamando do Executivo ou do Legislativo da sua cidade, do seu estado, do seu país, sim, tudo isso é verdade, mas eles também foram colocados lá por pessoas que pensam muito parecido com eles. Porque aquelas pessoas conseguiram, pelo ideal de representação ou representatividade, serem o mecanismo que fala com a tua identidade. É por isso que você vota. Você vota em alguém, às vezes, nem porque a pessoa de algum modo comunica para você que ela tem algo que é parecido com o que você entende, com o que você acredita, com o que você se sente representado. Então, a representação pode ter gente ruim, sim, mas de certo modo a população tem uma relação muito grande com a identidade com aquelas pessoas. Tá, isso é uma verdade. Aí uma das respostas a isso, a gente falou em elitismo democrático, agora vamos falar em tecnocracia, que é a sua pergunta. Tá, então vamos inventar uma forma de que a gente impeça que essas pessoas que foram pela democracia representativa, ou seja, elas se colocaram lá numa eleição, discutiram e conseguiram chegar ao poder. Que essas pessoas governem de qualquer jeito, porque aí elas podem chegar lá e deturpar. Sim, é verdade. Aí você me lembrou a Ágora de novo, vou voltar para a Ágora. Na Ágora, cada pessoa podia falar, representando seus interesses e conseguir chegar num consenso. Só que tem gente que não sabia falar, né? Sim. Tem gente que tem medo de falar em público. Pergunta aqui alguns nossos ouvindo nos comentários. Você consegue falar em público bem? Nem todo mundo consegue. Já apresentou um trabalho na sala de aula e tremeu? Você já dá. Né? Já não precisa ir para longe. Vá na sala de aula. Cara, aquele dia. Vamos lá, gente. 7ª série aí. Eu sou o tempo de série, tá? O pessoal mais novo aí é o pessoal dos anos, 8º ano, né? Mudou tudo. Né? Mudou. Eu sou época. dinossauro. Mas vejam só. 7ª série, 8º ano lá, tu foi lá pra frente pra prestar o trabalho, tu queria ser o cara que segurava no máximo a cartolina, ou então aluno lagartixa, né? Enquanto teu amigo falava, tu... teve. Quem não passou por isso? Eu passei por isso. Então, esse é um fenômeno muito grande, nem todo mundo sabe falar ou está pronto para falar, por melhor ideias que tenha. Resultado, eles contratavam na Ágora grega quem? Professores ou entendedores que chegavam, você contratava a pessoa, ela falava por você, e às vezes até uma ideia ruim passava, porque a pessoa tinha uma boa oratória. O nome dessas pessoas na Grécia Antiga eram sofistas. E os sofistas conseguiam, em tese, vender ideias ruins por causa que a embalagem era boa, né? A fala, a dicção, a oratória, o formato de fazer aquilo encantava. E sabe o que ocorria? Muita gente com ideias boas, né, nas suas não conseguiam vencer. Quem odiava eles, de certo modo, era, por exemplo, Sócrates, Sim. né? Ele não gostava justamente de dizer, eles deturpam a verdade e tal. E teve uma discussão entre Sócrates e os sofistas por isso. Então vamos lá. Eu posso ser uma pessoa que representa um grupo, chego lá eu deturpo. Porque ninguém me bota lá para eu ser ladrão. Mas se eu for e tiver uma boa oratória, um bom retórico, com boas ideias que aparentemente embalem numa boa embalagem, eu posso conseguir deturpar. E assim, professor, más ideias às vezes são muito mais fáceis de vender. Sim. Porque boas ideias, coisas difíceis de construir, né, que são estruturas fortes, elas são mais complicadas de se vender,
tem essa dificuldade de construir aquilo porque vai incomodar muito mais. Então, Porque às vezes são complexas, né? isso. É muito mais fácil você vender, eu vou acabar com a corrupção. Mas como? Beleza, eu vou acabar com a corrupção, mas como? Então eu preciso entender. Eu vou construir um sistema complexo de transparência, de exigência que as pessoas participem. Hoje você não pode falar que vai acabar com a corrupção se você não falar em transparência. Pois é, mas aí às vezes você embala questões complexas de forma simples. Soluções, eu trago soluções simples para problemas complexos, não vou resolver nada, mas vende bem, né? Isso. Mas vende bem, né? As pessoas vão dizer, poxa, é isso mesmo, esse é o cara, essa é a pessoa. E aí, vê só, por causa da reação a esse tipo de coisa, aparece essa teoria da tecnocracia. A ideia, né, de tecnológica e tal, cracia poder. Então, a tecnocracia é a ideia do governo dos técnicos, ou o governo dos mais sábios, assim, não seria isso, dos técnicos mesmo. E aí o que ocorre é que eu colocaria pessoas que estão estudadas, preparadas para serem governantes. Me lembra um pouco aqui o Platão, né? O Platão falava muito isso. O Platão falava, na ideia do Platão não é um democrata não, tá? Grande filósofo grego. Mas o Platão entendia que o governo deveria vir dos filósofos. Por Platão, quem devia governar a sociedade era o filósofo, aliás, o rei filósofo. Tá? Porque para ele, só o sábio, o filósofo é um amante, né? Porque filosofia vem do grego, né? Filo é amor, sofia é sabedoria. Então, o filósofo é um amante da sabedoria. Ele se dedica a ela como a um amor. E aí esse rei, como governante, conseguiria, por ser sábio, por buscar... E é possível buscar a sabedoria como? Se você viver no ócio. É fundamental o ócio. Querem tirar da gente do ócio, né? Por quê? Porque se você trabalha, se você não tem tempo. E aí, veja, a palavra... Vê só, o que é que um comerciante faz? Qual é o tipo de trabalho que um comerciante faz? Ele vende, ele compra, ele troca. Mas o nome... Quando eu vendo uma coisa a você, eu tô fazendo o que com você? Uma troca, né? É um troca, mas como é o nome disso? Comércio, venda ou... Tá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Comércio, venda ou... Troca. Certo, eu vou vender esse celular pra você, entreguei esse celular a você por um valor. A gente fez o quê? Fez uma negociação. Uma negociação, um negócio. Pega a palavra negócio. Negue, ócio. Ócio. O que é um negócio? Aquele que nega o ócio. É aquele que trabalha. É terrível porque até hoje a questão da rede social, e a gente pensa que tá tendo um ócio, que tá tendo um momento de lazer, mas tá sendo bombardeado, a gente não consegue refletir. Originalmente a ideia de negócio é essa, aquele que nega o ócio. Para Platão não dá para essa pessoa ser o governante. Quem faz negócio, ele nega a contemplação, ele nega o momento do lazer. Então para o Platão é preciso que houvesse um rei, filósofo, um amante da filosofia, da sabedoria. E esse rei estaria preparado porque ele realmente estudaria, ele não ficaria à mercê da retórica, da oratória, dessas formas de enganar as pessoas, e ele poderia tomar melhores decisões. A tecnocracia, ela vai pegar um pouquinho essa ideia, vai mudar, obviamente, com a ideia da tecnologia, da técnica, e quando ela traz a ideia, que é a pergunta sua, né, para isso tudo para te responder. A ideia a tecnocracia é um momento no qual, por mais que eu pudesse ter um político, eu precisaria ter técnicos que seriam mais preparados justamente porque seriam estudados para que eles governassem. Parece uma solução, mas não é. E aí eu sei que parte da audiência vai dizer, como assim? A gente tem político analfabeto, aí, gente que não tem... para ser presidente do Brasil, para ser governador do estado, tem que ter nível superior. Certo, mas qual curso? Qual curso? Quem me diga? Um engenheiro poderia ser presidente do país ou governador do seu estado? Ou na sua cidade, alguém formado em biologia serve ou não? Ou tem que ser só formado... Porque assim, um esteticista pode não? Não pode não? Um farmacêutico, alguém formado em farmácia? Alguém formado em informática pode? Ou tem que ser alguém formado em direito? Ou porque a gente tem que dizer, tecnocracia, mas que tecnocracia? Porque tudo isso é técnica. Sim. Né? Informática é uma técnica, farmácia é uma técnica, biologia é uma técnica, medicina é uma técnica. Tem técnica nisso tudo, né? Geografia é uma técnica. E aí eu posso botar um geógrafo, eu posso botar um filósofo, eu posso colocar um historiador, não. Ou não, tem que ser alguém formado. Então a gente tem que fazer um curso de gestão pública só, para ser governante. E aí, e a representatividade? Porque nem todo mundo vai fazer gestão pública.
Nem todo mundo vai ser médico, nem todo mundo vai ser engenheiro. E as demandas dos engenheiros, a demanda de... E outra, quem não tem formação de superior, mas ainda assim existe na sociedade? Quem fez curso técnico e não vai fazer curso superior, mas que fez, sei lá, um técnico em edificações, um técnico em informática, um técnico em segurança do trabalho, um técnico em contabilidade, não poderia ser, não pode não participar? A área pública é tão grande, e o que ocorre aqui, Tiago? E aí eu fecho a resposta. Essa não é uma ideia boa, por quê? Porque a sociedade tem classes, categorias e pessoas diferentes. E essas pessoas precisam, como eu disse a você, elas se organizam a partir de coletivos e de bandeiras e demandas. Então, imagina, eu poderia botar como prefeito alguém que é, por exemplo, estudioso dos direitos dos animais, ou não, ou tem que ser alguém que lida só com a questão do feminismo, tem que ser alguém que lida só com a questão, ou tem que ser religioso. As pessoas são diferentes. E a técnica nunca vai resolver isso sozinha. É óbvio que o que ocorre? Quer dizer que a pessoa tem que ser analfabeta? Não, a própria Constituição não permite. Né? Analfabetos não podem ser votados, tá, gente? Mas o que a gente tem é que, por mais que você chega lá, você fez o seu curso, terminou o ensino médio e pronto, e quer ser prefeito da sua cidade. Você é um agricultor. Você você tem um curso de zoonoses. Você tem um curso de medicina veterinária. Não importa. Você quer ser prefeito da cidade, chega lá como médico veterinário, chega como prefeito da sua cidade com ensino médio, chega como prefeito da sua cidade como vendedor ou como advogado, não importa. Quando você chegar lá, você vai precisar se cercar de quê? Aí sim, de um grupo profissional, daí sim, de pessoas técnicas colocadas para cada uma dessas áreas, que na prefeitura eu vou precisar ter um médico veterinário, em algum momento, vou precisar ter um gestor público, alguém que saiba fazer advogados, eu vou precisar de educadores, eu vou precisar na prefeitura de farmacêuticos, eu vou precisar na prefeitura de contabilistas. E aí eu me cerco, enquanto gestor, de toda essa gama de técnicos para isso. Por isso que existe o serviço público. Por isso que existe a gestão pública. Ela não existe para governar no lugar da representação, porque a representação é política. A representação tem a ver com a identidade, a demanda que a gente falou agora há pouco. É uma ferramenta. Agora a gestão é a ferramenta com a qual esse gestor, que não é obrigado a ser formado em gestão pública em si, mas é óbvio que ele vai assinar, vai ser o CPF dele, ele vai ter que entender. Mas ele vai se cercar de pessoas que, aí sim, profissionais, concursadas, organizadas, que estão sempre se capacitando por meio desse papel para fazer a melhor gestão possível. É esse o ponto. Mas a tecnocracia, como medida, bota um governante que resolve. A mesma coisa que a gente disse, não há salvador. Sim. E dessa forma não vai salvar ninguém. A resposta é longa, mas era por aí. Isso até me remonta, por exemplo, e aí puxando um pouco para o estudo da administração pública, da evolução dela no Brasil, que a gente passa por 3 momentos, né? A gente tem pelo o clientelismo, Sim. que é aquele momento que há a confusão entre o bem público e o bem privado. E aí, após esse momento, surge a burocracia weberiana, pautada nos ideais de Weber. Né? Então aí vem esse... E aí já é uma aula já do que é a evolução do Estado brasileiro, da forma como esse Estado foi gerenciado, e a burocracia surge justamente para evitar casos como esse, de ter maus políticos, de ter más pessoas que não têm uma formação, por exemplo, de estar ocupando esses espaços. Mas aí o que a gente não lembra, e aí é importante estudar e observar isso, é que aconteceu, que aí a burocracia ela trouxe justamente esses benefícios, e ela vai trazer, por exemplo, concurso público, critérios técnicos para a seleção das pessoas, mas ela traz outros problemas que são as disfunções da burocracia. Né? A burocracia por si não é má, né? Porque ela vai dar um método para você conseguir gerir aquele procedimento, para você gerir a máquina, certo? O problema é que quando ela se gerencia para si, então aí vira o problema. E aconteceu, por exemplo, de você ter cases extremamente de sucesso na gestão pública, e com profissionais altamente técnicos e formações, mas se isolaram. E é aquilo que o insulamento burocrático. Insulamento, então, as pessoas que eram altamente técnicos faziam ilhas de excelência, mas para a gestão pública, para a população, como uma visão macro de sociedade, não chegava, a gente não precisa de ilhas. Não chega para todo mundo, entende? Então a gente precisa realmente de compartilhar. Não adianta ser um governo formato altamente técnico, porque a gente precisa de outras habilidades, né? Que aí, puxando também essa linha para a administração, a gente estuda diversos tipos de habilidades que o administrador precisa ter.
E entre Inclusive elas, sociocomportamental, né? justamente, precisa ter quem está à frente de uma gestão, quem está à frente de um órgão público, enfim, uma liderança, ela precisa ter habilidades conceituais, porque ela precisa pensar, né? O A organização, o macro, né? O organizar e fluxograma, entender né? a sociedade, aquela demanda do grupo, né? E precisa ter principalmente habilidades humanas No final das contas, a política é sobre quem? sobre nós, É sobre sobre humanos, nós, sobre né? É pessoas. sobre pessoas, entendeu? Então é preciso ter isso. É. Agora, tu foi no Estado na Burocracia e assim, eu me lembro de um filme. Posso fazer uma indicação de filme? Pode, É à uma vontade, à doideira. vontade. Isso é uma doideira. É um filme difícil de entender. Eu nunca entendi esse filme, não, tá? Então eu vou indicá-lo porque eu nunca entendi. Mas, professor, só vai indicar o que não entendeu exatamente. Pra ninguém entender também. Não, não. Aí você, quem entender, diz no comentário. É, porque aí o cara entende. Jogou a bola. O filme fala disso. Tá? Aí já colabora, já engaja aí. Já escreve aí sobre esse filme pra mim me ajudar. O nome do filme é Brasil. Brasil. E é um clássico. E não tem nada a ver com o Brasil. É um clássico da ficção científica, né? Um filme dos anos 80. Bota aí, Brasil com Z, tá? Brasil, pode É meio que pesquisar. um desenho, alguma coisa Não, assim. não. É um filme muito interessante, assim, mas é muito difícil de Eu acho que eu já vi um entender. pôster. Já o post, assim, é meio que desenhado, assim, mas, ó, Brasil é basicamente, ninguém nunca entendeu porque o nome posto foi Brasil, mas é basicamente um filme sobre uma sociedade onde a burocracia chega num nível tão elevado, que é exatamente o que você está falando. Ela é tautológica. Tautológica. Ela pensa em si mesma o tempo todo. Ela só existe por si. Você chamou de insulamento burocrático, que é um nome que é correto, mas aqui no caso do filme Brasil, a burocracia é tão ampla, é tão louca, que no filme o protagonista, ele fica sendo levado para lá e para cá dentro do filme, dentro de uma burocracia horrível, que não tem sentido, mas ao mesmo tempo, se ele não fizer aqueles procedimentos, ele não consegue. E aí é um filme, assim, é um filme cult, né? Mas vale a pena você, quer endoidar um pouquinho a cabeça, tá em janeiro, assiste Brasil, pra ter uma ideia. E aí, assim. Já não basta o Brasil. Já não basta. E é engraçado que, como isso tem muito a ver, o filme não fala do Brasil, nosso país, mas, enfim, você vê, tem muito a ver com o Brasil. Se você quiser uma leitura nesse mesmo nível, aí não é filme, é livro, tem um livro chamado O Processo, do Kafka, né, o Franz Kafka, que é nessa linha, né? Mas aqui é mais jurídico um pouquinho. A história do processo, sem dar muito spoiler, é basicamente o seguinte: um belo dia, um rapaz tá em casa, né? E aí ele acorda com alguém tocando a campainha. Quando ele atende, são dois policiais dizendo: olha, o senhor tá preso. E ele faz a pergunta: certo, eu tô preso pelo quê? Diz: bem, a gente não pode lhe dizer, porque se a gente lhe disser, vai aumentar a pena. E a gente também não sabe, mas a gente sabe que o senhor tá preso. Ele começa a discutir: sim, mas eu tô preso pelo quê? Não, veja só, quanto mais o senhor discute, mais aumenta a pena. Então começa uma coisa muito insana, né? Muito louca, que é... E ele vai pra essa discussão, ele entra nessa discussão, ele é preso. E ele fica tentando... Ele não sabe nem qual é o crime. Ele não sabe qual é o processo. Por isso que o nome do filme é O Processo. O processo se perde em si mesmo, né? E aí, claro que eu tô usando duas alegorias bem exageradas, né? Que é Brasil e o processo do Kafka. É no exagerado que às vezes a gente nota, né? Se às vezes exagera, extrapola para que você volte pro ponto. A ideia da burocracia ela não foi construída por isso. O nome, inclusive, burocracia é interessante. Cracia é poder, burô. Já viu no Brasil birô? A gente tá numa mesa, né? Mas podia ser um birô. Birô que é alemão, né? O texto, né? Sim. Burocracia. Que é basicamente esse móvel, essa coisa estática. A burocracia é algo. Mas é algo que existe, mas para fazer funcionar. É claro, preciso. É fundamental, né? O Weber fala nisso, né? Você tem três categorias, né? Você vai ter aí o carisma, não é isso? As lideranças, né? Não é isso? O carisma, A legal, racional legal. A racional legal, que é Essa da burocracia. que é a burocracia. E a tradicional, né? E a tradicional, que são como em regimes antigos, né? Religião e, por exemplo, hereditariedade, Isso. Monarquias antes eram tudo isso, as né? tribos eram nessa linha. Então você tem a tradicional, a dominação, né? Isso. Dominação tradicional, dominação carismática, que é uma pessoa que tem um super... Assim, pessoas muito carismáticas que conseguem ganhar as massas. Existem, né? Existem na história Sim. pessoas assim.
E você tem a dominação burocrática. A dominação burocrática é a mais racional, é legal e racional, por quê? Porque ela consegue, não importa quem é o líder, ou você não responde a uma coisa assim espiritual, como por exemplo, na dominação tradicional, eu faço isso porque sempre foi assim. Porque a gente tem que obedecer ao rei porque foi Deus que botou ele lá, ou porque a família real já existe há 3 dinastias, 300 anos. Não é isso. Na dominação carismática, você vai atrás do líder, né? Aquele que você se identifica. Você se identifica com o líder domina as massas e você responde a ele como um ídolo, né? Bem, na dominação legal, dá para trocar a liderança. Dá para trocar a liderança. Porque lideranças podem morrer e você não você cria uma situação mais racional para a organização, né, da sociedade. Por que é racional? Porque, por exemplo, eu tenho um procedimento, eu consigo dizer, olha, fulano fica tantos anos num mandato, o mandato não é para sempre, né? Até morrer. Eu tenho um tempo. Eu tenho o uso do monopólio da força, né? Do uso da violência. As pessoas vão responder, tem a legislação, olha, atinge todo mundo, dá uma racionalidade, não é porque você que nasceu num determinado classe social que vai ser atingido dessa forma, a lei diz isso para todo mundo, enfim. Aos amigos. Senão você cria essa distorção, né? Os amigos tudo ao inimigo a lei. E não, na democracia, na burocracia, essa dominação burocrático-legal, ela permite você ter racionalidade, ela permite você ter uma organização. E ela é fundamental para a sociedade. O erro é exatamente o que ocorre no filme Brasil e no livro do Processo do Kafka, que é o exagero que você chamou de insulamento, que é quando a democracia fica em torno de si mesma e ela perde o contato com a sociedade. Eu tinha uma professora que chamava de burocracia. Passa a ser isso. A burocracia quando ela é autorreferenciada para si mesma. Então, exato, aí ela passa a ser tautológica, ela passa a ser olhar só pro próprio umbigo o tempo todo e ela não faz mais, ela perde sentido. É quando, olha, eu só posso passar, eu já vi muitos filmes ou esquetes se você pegar esquetes desses programas de humor, o mais antigo deles que eu posso citar aqui é o Trapalhões. E tem e aí, gente, eu mostrei que eu tenho 10 mil anos, tá? Tá no YouTube, então já tá eu tenho 10 mil anos, mas se você quiser olhar, tem outros aí que tem esquetes, né? Embrulha pra Viagem, Porta dos Fundos e por aí vai. Mas tem um esquete que era interessante. O cara chegava acho que era Trapalhões. O cara chegava numa repartição e precisava de um documento. Aí a moça dizia, olha, mas você tá com o papel rosa, eu preciso do azul. E como é que eu passo? Não, pra pegar o papel azul tem que ir lá naquele setor. Aí era outra janela. Quando ele chegava na outra janela, era a mesma mulher. Ela fazia, o que o senhor quer? Pô, ela sabia. O que o senhor quer? Ele não quer o papel. O papel rosa, eu preciso do verde. Mas, ó, pra eu passar o papel rosa, pra poder tu ter o azul, tu tem que ir no verde. Onde é o verde? É no outro setor. Aí ele ia no outro setor, era a mulher de novo. O que o senhor quer? Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então, assim, não é disso que a gente tá falando. A burocracia é fundamental. E aí você pensa na organização do Brasil, né? Quem pegou isso aí, que pensou nos estamentos, foi o Raimundo Faoro, no livro Os Donos do Poder. É um weberiano, né? Que acho que você citou agora. Olha, como é que isso se dá no Brasil? E na própria gênese do Estado brasileiro, a gente tem muito dos 3 pontos. Tem o tradicionalismo? Tem. Até porque a nossa formação veio de uma família real que era ligada. Veja, o nosso primeiro governante foi da família que nos colonizava. Família real que nos colonizava. Ao mesmo tempo, a gente também teve a criação de uma burocracia nacional. Uma burocracia nacional específica. Se você ler Raimundo Faoro, Dono do Poder, ele fala muito da República Velha. E ali naquele início, Getúlio, né? até Getúlio. E o Brasil veio meio que se modernizar mesmo, com uma burocracia mais organizada, mais legal, racional. É pós-Getúlio mesmo, mas já existia uma burocracia, sim, que respondia às elites. Tanto que a nossa república, a primeira república, é a república do café com leite. E antes disso, o império, né, de uma organização mais tradicional de política. Eu digo, Marco, isso. A burocracia é um caminho meio que natural e uma exigência da evolução da sociedade. Então, você precisa justamente garantir essa continuidade além das pessoas. Então, políticos vão passar, lideranças vão passar, mas a estrutura, o Estado, aquilo que a gestão pública se propõe a fazer não vai passar. Né? Não. As vantagens das pessoas vão continuar. E aí o ponto que a gente precisa voltar, que é onde você trouxe, certo, tem que ter burocracia, precisa ter racionalidade, precisa ter legislação, precisa ter procedimento. Mas eu não posso me perder das pessoas, né? Então, eu preciso entender que por mais que eu esteja ali, eu preciso resolver problemas. E problemas sempre vão existir, tá? Então, seja desde problemas muito mais simples, aparentemente, como
a questão do esgoto ali da rua ou da iluminação pública, até problemas maiores, como a questão da taxa Selic do Banco Central, que é um pouco mais técnico. Sim, aí é técnico, mesmo assim são problemas. Só que veja só, por mais que hajam problemas que aparentemente deveriam ser mais simples e tal, mas vamos pensar tocar numa ferida. Saneamento parece um problema simples, um problema do século XIX, tá? Nas cidades do mundo, aqui no Brasil não é diferente, mas nós sabemos que nós não resolvemos isso, tá? Várias das nossas cidades têm no máximo 30% muitas delas, 30% de cobertura de esgoto tratado. Tem gente ainda sem água no Brasil. A iluminação enquanto oferta de energia elétrica nas casas veio agora, nos últimos anos, aí nos últimos 20 anos, é que ela conseguiu ser plena, praticamente plena. Todas as áreas do Brasil, praticamente, mas na minha adolescência, Tiago, os sítios não tinham luz elétrica. Sim. Vieram ter depois de alguns programas governamentais. Mas aí é onde está a questão da burocracia. É preciso ter um olhar do representante político e ele direciona as políticas públicas. O que o técnico vai fazer, o técnico da gestão pública, o concursado, o servidor público, é desenhar aquele entendimento do governante por uma política, desenhar o modelo, torná-lo racional, legal e aplicá-lo. Mas veja, a decisão política não é do técnico. Não. A decisão política não é daquele servidor em si, e sim do mandatário político, porque o mandatário político detém uma coisa chamada legitimidade. Eu não votei em Tiago, que é procurador, ou secretário executivo da Secretaria de Planejamento. Eu não votei em você. Eu votei no prefeito. Eu votei no governador, governadora. Eu votei no presidente da República. Então, esse é o ponto. É o governante que tem a compreensão da representação política e ele diz, nosso governo vai direcionar a política pública, por exemplo. Qual é a decisão que é a política? Vamos começar a investir mais nessa área aqui. No caso Caruaru, a gente está em Caruaru, vamos pensar mais em São João. Vamos pensar em São João? Agora, talvez lá, numa cidade do interior de Minas, São João não seja tão importante. Porém, lá, a festa do padroeiro talvez seja muito mais... E aí, direcionar recursos para isso é uma decisão política, cara. Só que eu não posso também direcionar recursos de qualquer jeito, né, Tiago? Não, você precisa conversar e entender as pessoas. E organizar isso burocraticamente. Sim. Inclusive, eu lembro até de um causozinho que a gente conta nas aulas de administração, que uma fábrica de pasta de dente estava com muito problema na produção. Né? Então, estava passando muita pasta, a embalagem da pasta vazia. Eita. Então, fazia a linha de produção, né? Toda aquela montagem, produzindo, e acaba que chegava ao final, tinha muita tubinho vazio. E aí o pessoal chegou, o CEO, o pessoal da empresa grande lá, disse, vamos ver, vamos contratar uma consultoria e vamos para que ela resolva esse problema, os técnicos. Então, contrataram essa consultoria, fizeram todo o estudo e tal, e eles fizeram uma balança de precisão. Então, a balança de precisão, quando chegava um tubo vazio, aí parava todo o equipamento e aí a pessoa ia lá e tirava aquele tubo vazio, certo? Depois do tempo passou, aí alguns dias depois foram verificar se o problema estava acontecendo, viram que não estava usando essa balança de precisão, esse método. Aí quando foram perguntar ao pessoal que estava lá na ponta, eles disseram, doutor, toda vez que acontecia de passar um tubinho vazio aqui, a gente tem que parar, era uma agonia, um aperreio danado. A gente tem que parar e reiniciar, né, o sistema. E começar todo o sistema, a gente resolveu e botou um ventilador. O tubo vazio, o ventilador empurrava porque estava vazio e resolveu o problema. Tá entendendo? É muito disso da gente poder conversar e entender a demanda das pessoas. Às vezes quer inventar situações e soluções complexas, mas a solução tá ali com a pessoa. E aí, por isso que você tem um representante, porque você é o prefeito, a prefeita, enfim, você tá ali como mandatário, você tem a legitimidade da representação, você vai, os vereadores também, tá? E deputados, você vai até a população, ouve, discute, conversa, tem um mecanismo para isso, e você diz, agora eu vou alinhar a política pública. Mas eu não posso fazer de qualquer jeito, porque eu sou o prefeito, eu não sou formado em tudo, concorda? Então, eu sou um prefeito, cara, quero começar, eu ouvi lá a Dona Maria dizendo que o problema na rua dela são dos cachorros, que estão soltos e tal, e tem dono e tal, mas como é que a gente faz isso? O que a gente vai fazer por esses cachorros? Vamos castrar. Sim, aí eu não posso pegar simplesmente passar lá
de com qualquer tipo de carro, com qualquer tipo de pessoa chegar, puxar os cachorros. Como é que eu vou fazer isso? Então eu preciso. Aí entra o sistema, aí entra a burocracia, né? Vamos organizar primeiro a legislação municipal adequada para a organização desse tipo de situação. Vamos, talvez políticas de educação, mas aí eu vou desenhar, veja, eu sou político, olha, eu vou desenhar a política de educação, educação para a causa animal. Com quem? Com a Secretaria da Educação, sabe? Vamos capacitar professores desde a escola, porque os donos desse cachorro têm filhos e os filhos estão na escola. Então vamos começar também para que essas crianças que quando crescerem não maltratarem animais, vamos pensar nisso. Política de educação, uma política de saúde, porque isso eu estou falando de questão de causa animal, estou falando de saúde pública, mais uma política também de política animal, que veja, não é só a saúde humana pública, mas também a questão da causa animal em si. Com raiva, com tudo. E, pois é. Então tem a saúde pública, tem a política animal mesmo, entendendo os animais aqui como portadores de direitos, existe toda uma discussão sobre isso. Sim, exatamente. E a questão educacional. E ainda os recursos para poder, vamos castrar, vamos fazer o dia da vacinação, para resolver o probleminha lá que Dona Maria me disse. Mas que eu estava vendo ele como invisível. Mas eu também não pude simplesmente chegar, vou resolver isso agora, manda uma caçamba, recolhe os bichos de todo jeito e joga em cima da caçamba. Não é assim. E eu tenho que justificar os recursos, a saída de recursos. Então, a burocracia, ela não existe para emperrar. Ela existe, pelo contrário, ela existe justamente para efetivar as demandas que as pessoas precisam. Ela efetiva a solução dessas demandas. Mas ela precisa ser planejada, orientada, organizada, mas ela precisa ser legitimada pela política. Então, a resposta nunca vai ser bota um técnico que resolve. Não. Deixa o político, enquanto pessoa comum, todos nós somos políticos, mas entendendo que ele precisa estar munido de um corpo técnico, que aí sim, esse corpo técnico precisa ter a questão da orientação legislativa, a orientação dos recursos, a orientação da execução, e por aí vai. E claro, resolvendo o problema da vez, porque são muitos problemas e recursos são limitados, você acabou de dizer isso aqui. No entanto, a gestão pública é fundamental. Ela não governa. A gestão pública não governa. Ela é a ferramenta que organiza o governo e, consequentemente, executa as ações que o governo pensou e planejou. Mas assim, e governos passam, a gestão pública fica. Gestão pública é instrumento de Estado, não de governo. Exatamente, e aí eu sou remota para 3 conceitos que a gente já estuda logo na introdução, por exemplo, de direito administrativo, né? Que é a diferenciação entre governo, Estado e administração pública. Há confusão desses 3 conceitos, mas são realmente instrumentos diferentes, né? O governo é aquele sistema que vai captar as vontades das pessoas, né? E a representação do momento. Isso, né? Aquela vontade daquele desejo que pode justamente mudar. A gestão pública é uma ferramenta para isso. Mas para tudo isso é para atingir um objetivo que o Estado se propõe, que é o bem comum. Exatamente. Pronto. Esse é o ponto. E é engraçado que não precisa inventar a roda, né? Não precisa inventar a roda. Mas é óbvio que você vai ver outras explicações, formas e fórmulas para muitas dessas coisas. Mas não é tanto. É isso que você disse, no final das contas. Precisa observar também, viu, gente? Tem, às vezes, política de Estado, política de governo. Política de governo, ela é frágil. Terminou aquele governo com aquela orientação política, aquilo pode acabar. Política de Estado, ela é permanente e aquilo. Mas todas as duas são executadas via a administração pública. Né? Não importa se é uma política de Estado ou de governo, deve ser executada, né, e organizada pela administração pública. Quer dizer que políticas de governo são ruins? Não. Mas é possível transformar a política de governo em política de Estado. Mas aí depende da força política e da legitimidade. E aí a gente volta para a democracia. Então, no final das contas, não é um sistema tão ruim, não, sabe? Como diria o Churchill, que era o ministro da Inglaterra, né? Da primeira-ministra da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, o Churchill dizia que a democracia é o pior dos sistemas, sabe? Se quer um sistema ruim, a democracia. Né? E a democracia é ruim por quê? É ruim simplesmente porque você, para tomar decisão, demora, precisa de consenso, precisa discutir, precisa explicar, precisa convencer. Então ela é ruim. Segundo o Churchill, a democracia é ruim. É o pior dos sistemas. Excetuando-se todos os demais. Acho que isso explica muita coisa, né? Porque não quer a democracia? Pense nas ofertas. Pense nas alternativas a ela. Eu não vou dizer nada. Pense você.
Não, e outra, a democracia exige vigilância constante, que é o que a gente já falou aqui, né? Justamente porque ela é tão, vamos dizer, não sei se seria frágil a palavra, mas ela é tão permissiva, vamos dizer assim, que ela permite que você fale mal dela, É verdade. né? É verdade. É Então, na verdade. democracia eu consigo falar mal dela e criticá-la, certo? Enquanto outros regimes eu não tenho essa dinâmica, Liberdade essa nessa, né? liberdade. Então, é preciso vigilância constante nesse sentido, porque é possível que aqueles que são contra a democracia usem dela, critiquem dela, para poder sucateá-la, né? E isso, se você quiser a leitura sobre isso, o Steven Lenitz, Como Morrer as Democracias, né? Como a Stephen democracia morre. Levitsky, né? Ele diz como as democracias morrem. É um bom livro para você entender esses mecanismos, né? Que você vai eliminando, diminuindo a força da democracia de dentro, né? É por dentro, né? Isso. Enfim, é isso, né? Eu já vi uma vez um professor meu disse uma coisa interessante. Ele disse assim: as ditaduras são boas. E aí eu fiz: é mesmo, professor? Ele disse: as ditaduras são boas, desde que você esteja governando. Aí eu, puxa. Cara, faz sentido, né? A democracia, o ditador pode ser bom. Se você for o O mandatário, né? Mandela. Que for quem o manda-chuva dela, talvez seja boa. Mas, assim, ditaduras nunca vão ser boas, né? Ditaduras não vão ser boas, principalmente para quem está do outro lado Sim. da posição política daquele governo, daquela governante. Professor, acho que a gente vai caminhar um pouquinho para trazer para a gestão pública, e aí, logicamente, a gente não se afastou tanto, mas trazer um pouquinho por esse eixo da burocracia, e aí eu falo na questão técnica, que é o que a gente defende muito na página, por exemplo, o fortalecimento da gestão pública, e algo que a gente bate muito na tecla, por exemplo, e não criticando criticando o isolamento, mas exigindo também a profissionalização da gestão. Então, eu preciso de boas pessoas ocupando espaço. E aí acaba gerando muito problemas, por exemplo, o servidor público não trabalha, o servidor público é inimigo, né? Mas quando há justamente um problema dessa falta política, essa vontade política de capacitação, de incentivo, da qualificação, do aperfeiçoamento da gestão pública. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião para a gente caminhar já para o bloco final. Como a gente pode fortalecer a democracia por meio da gestão pública, certo? E que medida o servidor, o agente que está ali, ele é parte disso. Olha, é bom a gente ficar. Veja, é o que você disse, né? A democracia precisa de vigilância permanente e eterna, que é o preço. Democracias geralmente são caras, tá? Democracias são instituições muito caras, sistemas, né? Melhor dizendo. A democracia é um sistema caro porque precisa de instituições. Ela não é voluntariosa. Ou seja, a gente não pode ter democracia dizendo, mas é porque o presidente tal, o governador tal, o primeiro-ministro tal garantiu a democracia sozinho. Isso não é bom. Não é bom porque é preciso que as instituições garantam a democracia. A democracia tem, inclusive, justamente instituições, divisão de poderes, por exemplo. Aí lembra do Montesquieu, né? Você tem lá poder executivo, legislativo e judiciário para isso, tripartição. Você vai ter, dentro dessas divisões de poder, você vai precisar ter subsistemas, né? Então, por exemplo, tem um Ministério Público. Pensa que o Ministério Público, ele é oficialmente poder executivo, mas ele atua dentro do Poder Judiciário, ele não responde ao Poder Executivo como a gente imagina, ou seja, o promotor não responde ao prefeito, não responde ao governador e não responde ao presidente, porque ele é o fiscal da lei, ou como dizem em francês, o parquet, né? E como fiscal da lei, inclusive em espanhol, por exemplo, é fiscal mesmo o nome, né? Então, se você pega o promotor, Ministério Público em si, o promotor é a representação do Ministério Público, mas o Ministério Público, ele é uma instituição, como é uma instituição de democracia, mas ele atua no Poder Judiciário pela população. Ele não atua numa advocacia privada, né? Que também é importante, mas ele não é uma atuação privada, é uma atuação coletiva. Ele atua em torno do coletivo e atua no judiciário, porque entrando com ações Provoca, e tal, né? provocando ali e tal, mas ao mesmo tempo ele é um órgão que, na estrutura de Estado, está dentro do Poder Executivo, mas não responde ao governante de plantão. Então, isso é caro. Isso é caro. E aí você está falando com o Ministério Público, não, as instituições da democracia são o Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo. Quando eu digo caro, é no sentido que a energia que a gente precisa manter que a gente precisa gastar para manter isso é muito grande. Democracias têm
freios e contrapesos. E aí você fala na gestão pública. A gestão pública é uma dessas instituições. E aí a gestão pública precisa ter servidores. E o nome, veja, não são funcionários. Olha aqui como vamos para a natureza das palavras. Detalhe, a gente começou esse podcast falando da natureza das palavras, né? A etimologia. Não foi lá em Politicon, a gente foi lá em Polis. Vamos voltar aqui, né? Vamos voltar para a natureza das palavras. A gente está... A gestão pública, enquanto instituição, ela precisa ser organizada, ela é cara, por quê? Porque ela se organiza... ela precisa ser organizada a partir de servidores. E o que um servidor faz? Ele serve. Mas que servidor? Não é o servo da gleba da Idade Média, é o servidor público. Público vem de onde? A gente está numa república, né? Que público quer dizer o quê? Aquilo que serve ao povo. Veja, ele não serve ao governo. Ele não serve ao presidente, ele não serve ao prefeito, ele não serve ao vereador, ele não serve ao governador, ele serve ao povo. E aí veja que é uma instituição, não no sentido de um nome, mas no sentido da operação. O servidor público é aquele que foi qualificado, ou provou-se qualificado por meio de um concurso minimamente ali, para uma função, e essa função é uma função que não é para ele, é uma função para o público, inclusive ajudando. E aí aquela história que a gente falou agora há pouco. O mandatário, ele tem a legitimidade política da representação, ele tem a ideia de fazer uma política pública, mas quem executa essa política pública, quem coloca isso lá para moer, é o servidor público. E aí um corpo de servidores públicos que são dotados de uma capacidade técnica mínima e que devem ser sempre capacitados, mas essa capacitação deles permite com que eles gerenciem e executem as políticas públicas de dois aspectos. As políticas públicas para chegar na ponta, porque são políticas de governo, as políticas de governo em si, que aquele governo está trazendo, e as políticas que são permanentes, as políticas de Estado, que são as políticas mais permanentes, que já estão ali garantidas por lei, dentro do estamento, dentro do procedimento. E aí a gente precisa falar da valorização desse pessoal. Porque, veja, o que você fala aqui quando sua pergunta, professor, como é que funciona essa questão do servidor público? Veja, o servidor público, e aí tem as formas de contratação, tem as formas de garantia, porque o servidor público, por exemplo, ele não pode ser, por exemplo, diferente de um servidor, de um outro tipo de servidor, diferente de um contratado, comissionado, de uma pessoa que está com um simples contrato ali mais precário na administração pública. Essa pessoa está submetida ao problema político. O servidor está mais imune a isso. E aí por isso que você tem que pensar, por exemplo, que o Congresso agora tem, e acho que é uma questão para discussão na página, o Congresso tem hoje uma pauta lá de reforma administrativa que presume basicamente a redução de algumas garantias que o servidor público tem hoje e que se não tivesse... talvez a administração ficasse o servidor público é mais frágil. Um instrumento de garantia da continuidade da máquina pública, daquilo do bem comum, daquilo que o Estado se propõe. Portanto, de quê? Se ele garante a continuidade da máquina pública, ele garante duas coisas, que não vai haver solução de continuidade, ele garante a execução de políticas de Estado e garante até as de políticas de governo. Sim. E não submetida necessariamente ao interesse momentâneo de um governo de plantão. Porque imagine, eu sou um servidor, imagina, esse problema existe. Eu sou professor concursado de um município qualquer, isso quantas pessoas que não estão nos ouvindo não já passaram por isso? Você é servidor de uma cidade, geralmente a Secretaria de Educação, aí você é um professor. Aí você discorda politicamente do governo de plantão daquela sua cidade. Os caras pegam o quê? Tentam te demitir. Eles não podem demitir. Agora, às vezes, eles te mandam lá para um distrito na Baixa da Égua. É perseguido, né? Mesmo assim, eles não podem te tirar. Agora, se não fosse isso, suponha, você é um servidor da área de licitação. Pensa comigo, você é um servidor da área de licitação. Não é concursado. Começa a ver que tem, numa circunstância de licitação específica, tem um desvio. Tem um favorecimento. Aquilo que a gente começou a falar no começo. A corrupção. Veja, a corrupção ela precisa entrar na seara, na máquina. O governante sozinho não pode roubar sem que na máquina haja falhas. Aí suponha que eu tenho numa área sensível, como licitação, boto um monte de gente não concursada, que pode ser boa, pode ser capacitada, estou dizendo que não é.
O que eu estou dizendo é que elas são frágeis politicamente. E aí ocorre o quê? Essa pessoa vai e diz, poxa, se eu denunciar isso aqui, o que vai ocorrer comigo? E outra, Marco, o É só um exemplo, comissionado, tá? o contratado, ele não é inimigo. Não, A gente precisa parar de demonizar também que o contratado, que o comissionado, que essas não. formas de contratação que não sejam permanentes, demonizar, dizer que eles são inimigos. Não, são formas também de você validar e confirmar aquela vontade da população que elegeu. O problema é Sim, isso é quando verdade. você utiliza eles de forma errada. Sim, porque veja, o comissionado, ele deve deixar de existir? Não. Não. Veja só, vamos lá. É preciso ter um corpo técnico funcional permanente. A gestão pública, o servidor. Mas eu posso ter um corpo relativamente temporário, por quê? Porque quando eu sou mandatário, eu ganhei com um plano de governo, não foi? Isso. Eu ganhei com uma bandeira, eu ganhei com uma plataforma. Ah, professor, eu não sei qual é o plano de governo, mas existe uma identidade. As pessoas votaram em você porque você é o prefeito da festa, ou porque você é o prefeito da escola, você é o prefeito de botar lombada. Você prometeu lombada e todo mundo disse, eu gosto, pronto, a gente quer lombada mesmo, esse é o cara. Então o prefeito da lombada. Tá, você tem um corpo técnico te esperando lá. Sim, tem. Independente, é o concursado e precisa ter. Mas você também pode ter para algumas áreas mais chaves, porque você precisa você quer representar aquela ideia que você trouxe, né, Tiago? E você precisa de pessoas que Comunguem dessa ideia. comunguem disso. E você tem o seu time. Então você traz essas pessoas para governar com você. Dentro de alguns cargos. Agora, o segredo é essas pessoas podem dominar a administração sozinhas? Não. Ao mesmo tempo, essas pessoas devem ser eliminadas da administração? Também não. Nem tanto ao mar, nem Isso. tanto à terra. Esse é um ponto. Então, eu governo com alguns meios. Claro que também há áreas mais técnicas ou que eu preciso promover quem já está como concursado, às vezes para chefias. Tem área que não dá para também, para colocar pessoas só da área política. Não. Então a gente nem está advogando nem coisa nem outra. E aí o comissionado funciona. Ele ajuda, inclusive, a implementar as ideias daquele governante, daquele mandatário legitimado pelas urnas. Porém, é o que você disse. Eu não posso comissionado ou concursado também. Concursado não está imune, não, ao desvio, não. São pessoas, é aquilo que a gente já falou no Exato. começo. Não somos anjos. Não somos anjos. Então, concursados ou comissionados ou contratados não somos imunes a processo de desvio. Então, de repente, não importa. Se eu boto todo mundo concursado, mas ainda assim faço algum conluio e começa a desviar. Então, a grande questão aqui é que quem vigia os vigilantes, sabe? A democracia é uma eterna vigilância e eu vigio, inclusive, o vigilante. Sim. Esse é o ponto. Então, assim, não há fórmula mágica. Agora, é claro que um equilíbrio entre as duas coisas são fundamentais. O número de comissionados ou contratados não pode ser excessivo. Ao mesmo tempo, eles também, apesar de que eles têm um lado político, principalmente o comissionado, isso não impede e não o imuniza dele também ter deveres para com a administração pública, tá? Momentaneamente que ele está incluído lá. Então, se ele vê um desvio, não quer dizer que ele deve. Eu sei que ele talvez perca o emprego. O outro não perde. Pelo menos em tese. Mas não quer dizer que ele não deva. Né? Porque aí você tem toda a questão da questão moral e a questão legal também. Mas veja, a administração pública precisa de ambas as situações aí. Mas assim, ainda assim é sempre sobre a última instância como fazer o meu trabalho o melhor possível para chegar nas pessoas. É isso que o servidor, contratado, comissionado, concursado e o mandatário, essas 4 figuras, precisam sempre ter em mente. No final das contas é sobre pessoas. Tá? Como esse Estado, governo, administração, vai funcionar para melhorar a vida das pessoas e para resolver problemas que poderiam já ter sido resolvidos. Eu comecei com o saneamento básico e aí eu posso ter uma lista que a gente teria 50 podcasts não resolveria. De qualquer modo, é por aí. Hoje era questões simples que a gente não era para estar discutindo como saneamento, era já para estar discutindo o IA. Sim. Tá entendendo? Então, realmente, quando a gente fala, por exemplo, que há países que estão em 2035, 2040, não. A gente que tá. Eles estão em 2025, 2026. A gente que tá atrasado. Então, é muito disso. O fortalecimento da gestão pública, não como um inimigo, que o Estado é inimigo. Nenhuma nação consegue realmente se desenvolver sem um investimento, sem um aprimoramento do Estado. Mas é preciso utilizar esse instrumento, essa ferramenta da gestão pública, de forma correta para orientar aquilo que se propõe, que é o bem comum. Então, a gente precisa disso. Professor. É sempre sobre o bem comum. Exatamente. E como executá-lo, né?
Professor, eu acho que a gente tem plano para mais 3, 4, 10 podcasts. E aí eu vou deixar o convite aberto para a gente fazer outros momentos como esse. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas eu queria agradecer profundamente pela presença, por as contribuições tão valorosas aqui. Eu tenho certeza que os nossos seguidores adoraram. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente. Professor, deixo para suas considerações finais, para a gente já encaminhar para encerrar esse programa. Olha, eu queria agradecer, Tiago. É sempre um prazer, né, poder conversar de uma forma mais leve e trazendo elementos, misturando referenciais que a gente vai trazendo conforme a conversa flui. Peço até, peço ao público assim, tenha paciência. Eu não vou pedir desculpa ao público não, porque eu acho que a gente precisa pontuar algumas coisas. Eu pontuei várias coisas aqui, essa sua fluidez de como você conduz é muito muito bacana. E eu pontuei, mas eu peço paciência ao público, olha, em aqui aspecto. Quando a gente trata de coisas tão grandes, ao mesmo tempo tão próximas, que é isso que é estranho. A maioria das pessoas pensa que as coisas grandiosas, elas são distantes. Não, as grandes coisas muitas vezes são as mais próximas possíveis. A política não é longe, não é distante. É por isso que a gente pegou nojo, pegou repulsa. Porque a gente deixou que essa política ficasse distante. A política é próxima. Como eu já disse logo no começo dessa conversa, a política tá quando você está em casa decidindo se você vai para a praia ou se vai ficar em casa, se vai assistir um filme A ou B com outra pessoa, então você está ali fazendo política. E é por isso que você tem que dar uma chance à política, né? Você precisa dar uma chance à política. Você que me ouve, né, que nos acompanha, precisa dar uma chance à política, não no sentido da política. E outra, com todas as críticas que você tem, não é necessariamente como a política partidária tá. E se você acha que ela tá ruim, é que você tem que dar uma chance. Não é uma chance para perdoá-la, não é uma chance para esquecê-la e não é uma chance para empurrar para debaixo do tapete as coisas ruins. Ao contrário, a chance que você tem que dar à política é a do resgate, de você participar desse resgate, seja na sua comunidade, na sua família, seja ali pela internet, como você está aqui, seja no bairro. Eu não sei onde você vai fazer isso, lá na universidade. Eu sei que se você não faz, quem faz por você não faz como você quer, porque ninguém é você. Então, talvez seja aí essa paciência que a gente precisa resgatar, sabe? Mas é mais sobre isso. Eu queria agradecer a possibilidade de ter vindo aqui conversar sobre isso. Vai vir outras vezes. Eu vou vir outras vezes. Acho que é muito interessante a gente participar de alguns outros momentos com gestores, com pessoas que fazem a política pública acontecer, com a gestão, esse site, essa página no Instagram. E, obviamente, esse podcast agora são frutos dessa inquietação. Isso. E se você ouviu a gente e se incomodou, então você está no caminho certo. Como eu disse, tenha paciência, mas não se acomode. Se inquiete. Porque só pessoas inquietas transformam o mundo. Os quietos apenas aceitam. É isso. Muito bom, professor. É aquela famosa, e só para concluir, a máxima de Tolstói. Se quer ser universal, começa por tua aldeia. Então, é do local para o máximo. Então, a gente não precisa querer mudar o mundo, mas quando a gente não forra nem a cama. Então, precisamos começar da nossa local. Pessoal, obrigado, professor. Satisfação. Vamos ter outros momentos aqui. Não esquece de curtir aqui na página, certo? Comentar, compartilhar. Vamos incentivar esse movimento de inquietação. Vamos transformar essa gestão pública, mostrar que tem gente boa querendo fazer acontecer e vamos transformar esse Brasil. Viu? Gestão pública, o Brasil tem jeito. Quem vai salvar, será que somos nós, professor? Com certeza, né? Quem salva o Brasil somos nós mesmos, tá? Não vai vir ninguém de fora. É isso. É isso, pessoal. Valeu, abraço. Tchau, tchau.